paz do Senhor. Vamos ter um bate-papo hoje sobre... E aí galera, paz do Senhor, como vocês estão? Vamos conversar hoje sobre o pecado de Adão e Eva. Nós sabemos muito bem que o pecado nos afasta de Deus. Isso é algo que todo cristão tem plena consciência e convicção disso, de que o pecado, ele nos afasta de Deus. E a gente conhece, essa história muito bem sobre Adão e Eva, que foi o que fez com que eles fossem expulsos do Jardim do Éden. A questão é o que tem a ver. Eu tava lendo, tendo meu momento aqui devocional e tudo, e aí escrevendo, eu voltei nas minhas anotações aqui e eu li isso, eu falei, gente, o pecado de Adão e Eva, Jesus, é como se Jesus tivesse pegado o pecado de Adão e Eva e tivesse ensinado em cima do pecado de Adão e Eva. Porque o primeiro pecado do ser humano foi o pecado da desobediência, de não ouvir a Deus, de ouvir a própria carne, de ouvir os próprios desejos. E qual é o ensinamento de Jesus? Quais são os ensinamentos de Jesus? Que nós devemos renunciar a nós mesmos, devemos carregar a nossa cruz, devemos pegar a nossa cruz e seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. E por isso a gente vê que Jesus ele usa do pecado de Adão e Eva, que foi o primeiro pecado da humanidade, o primeiro pecado dos primeiros seres humanos foi exatamente esse. E por isso, Cristo nos ensina no Novo Testamento, e isso serve para nós até os dias de hoje, que devemos renunciar às nossas vontades, renunciar àquilo que nós achamos, àquilo que nós deixamos de achar. Nós devemos servir ao Senhor, devemos obedecer a Ele, porque como Jesus nos diz, que o Pai ensina aqueles que ama. Então, se Deus falou para Adão e Eva para eles não comerem daquela árvore, é porque Ele amava Adão e Eva e Ele não queria de forma nenhuma o mal para eles. Mas por causa da carne, por causa das vontades de Adão e Eva, eles se esqueceram, eles negligenciaram as falas de Deus e decidiram ouvir a si próprios. E a gente sabe que o que mais nos leva a pecar é ouvir a nós mesmos. Eu acho que a gente luta muito contra Satanás, mas eu acho que a gente luta mais ainda contra nós mesmos. Eu acho que a gente é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo não é nas contas, não é pessoas, eu acho que nem Satanás eu acho que é nós mesmos. A gente é muito carnal. O ser humano, ele é muito carnal, ele não sabe pensar em outra coisa a não ser em si mesmo. Se não for Jesus para trabalhar isso no ser humano que se converte a ele, a gente tá perdido. O ser humano, ele é, assim, realmente muito, muito carnal. E é exatamente por isso que Cristo ele vai vir nesse mundo, para tirar essa carnalidade de nós que foi acesa, que foi despertada em nós quando Adão e Eva pecou. Porque quando Adão e Eva pecou, eles viram o estado carnal que eles estavam por causa do pecado e acabaram sendo expulsos do jardim que foi criado exatamente à maneira de Deus. Não que hoje o mundo em que nós vivemos não foi criado por Deus, foi. Só que o pecado do ser humano, ele estragou, a beleza que existia, que tinha, a perfeição que tinha. Hoje o mundo não é perfeito, o mundo é imperfeito e por isso nós precisamos de Cristo. E é muito interessante porque quando Adão e Eva eles saem do jardim, eles são expulsos, eles começam a ter uma vida no trabalho braçal, agora eles precisam... Deus não vai dar mais nada a eles fácil. O pecado vai fazer com que o ser humano sinta dor, com que o ser humano sinta aflição, com que o ser humano sinta tudo que nós sentimos hoje. Ele vai fazer com que o ser humano ele tenha que trabalhar para poder conseguir o que comer, o que vestir. E quando Adão e Eva têm os primeiros filhos, que foi Caim e Abel, eles, na palavra de Gênesis, os filhos, eles vão entregar uma oferta a Deus, ou seja, eles ficaram sabendo da história dos pais e falaram, não, a gente precisa
fazer alguma coisa para que Deus volte os olhos para os nossos pais novamente e que os nossos pais tenham a condição de conversar com Deus, porque deve que foi um período muito sombrio para Adão e Eva, porque eles foram expulsos do jardim e Deus não falava mais com eles por causa do pecado. O pecado estava neles. E foi aí que começou os sacrifícios, e aí Deus respondeu ao sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim não. E foi aí que o Velho Testamento começa, com o tanto de sacrifícios, com aquele tanto de bois e carneiros sendo sacrificados, a primeira cria, a melhor parte da plantação. E aí a gente vê que tudo isso estava substituindo Cristo por um tempo, porque quando Cristo já veio, e quando Jesus veio, ele substituiu todas as ofertas, né, toda a oferta pela culpa, tudo. Cristo substituiu todas essas coisas. Mas não entenda contrário, não distorça as palavras, né? A gente tem aí uma saga de pessoas, né, que são enganados por Satanás, dizendo que dízimo e oferta não estão na Bíblia. Tenha certeza de que dízimo e oferta, Cristo não substituiu essas coisas, porque isso demonstra a nossa gratidão a Deus e demonstra a quem nós servimos, né? Se a gente não consegue servir a Cristo com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, a gente não vai servir a Cristo em nenhuma área da nossa vida, na completude, na totalidade que Ele merece, que somente Ele merece. Mas eu quero dizer aqui que Cristo, Ele substituiu os sacrifícios, porque todo dia você tinha que sacrificar, de manhã, de tarde, de noite. Se você pecava, você tinha que sacrificar, porque senão você estava manchado pelo pecado. Mas Cristo veio e substituiu isso. Hoje, se nós pecamos, nós temos Cristo como mediador entre nós e Deus. Nós só temos acesso a Deus porque Cristo se entregou, Cristo se deu e Cristo se doou. Por isso a gente tem esse acesso tão maravilhoso a Deus. E às vezes a gente fica, né, nossa, Adão e Eva pecou, eles pecaram, tudo é culpa deles, mas sim, eles foram os primeiros a pecar, a fazer errado, mas até hoje, né, muitas das vezes a gente sustenta esse pecado, a gente quer culpar outras e se esquece que a gente também é ser humano, da mesma forma que muitas vezes a gente quer culpar e apontar Pedro por ter negado Jesus 3 vezes, mas quantas vezes a gente já negou na nossa vida Jesus até mais do que 3 vezes? Então, que eu e você nós íamos ter essa percepção de que somos pecadores, temos falhas, temos erros, temos pecados e muitos. Eu sou, assim, também uma grande pecadora. E por isso a gente precisa renunciar, a gente precisa buscar Cristo, a gente precisa reconhecer que a gente não é nada, que a gente não é ninguém e que a gente precisa muito da ajuda de Cristo para nos reconectar de novo a Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com outras pessoas, porque aí você vai ser e fazer discípulos de todo o seu coração e você vai realmente agradar a Cristo e renunciar a você mesmo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz!